A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Sou vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, da Comunidade Cristã no Brasil, conhecida como Nova CCB. Meus irmãos, gostaria de ler uma mensagem da palavra para falar também do Evangelho dos dias atuais. Vamos ler aqui uma passagem, irmão, que está aqui em Timóteo 1. Está escrito assim no versículo 11: Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho de Deus bendito. Dou graça a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei a misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio no mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé boa, consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmãos, no tempo de Paulo já era um perseguidor da igreja, irmão. Paulo era um perseguidor, e tem pessoas que perseguem a igreja de Cristo, mas aqui ele deixou bem claro, irmão, que ele perseguia a igreja, mas era pela ignorância, pela incredulidade, por não entender a pessoa do Senhor Jesus. Então ele perseguia o povo de Deus. Ele tinha a carta para lançar homens e mulheres na prisão, porque ele achava que estava fazendo o bem para o Evangelho, para o Senhor, para Deus. Mas vindo, no caminho de Damasco, o Senhor apareceu para ele, porque ele persegue. Saulo, porque me persegue quem? Eu, Jesus, Nazareno. Aí houve a conversão de Paulo. Paulo deixou de ser um perseguidor e passou a ser um perseguido. Ele anunciava o Evangelho, irmão, e naquele tempo já havia divergências, pessoas que falavam outro Evangelho, não segundo aquele que o Espírito da Graça tem ensinado, aquele que Pedro aprendeu, aquele que Paulo aprendeu com o Espírito Santo. E as pessoas criavam um outro Evangelho, que está dizendo aí que distorciam a verdade, E hoje em dia, irmão, é uma preocupação, porque os cristãos, os crentes, eles estão perseguindo um ao outro, Tem pessoas que se preocupam com a outra denominação. Alguns falam assim, tal ministério não tem evangelho. Tal ministério, o que é o evangelho? Ele pergunta, Então eles fazem umas narrativas, criam umas situações e perguntam para embaraçar as pessoas, E dizem que o certo ministério, de onde nós viemos, que muitos vieram, não tem evangelho. Não se fala de Jesus. Eu queria saber como é que as pessoas se batizam a um monte sem falar de Jesus, Eu acho que no dia que falar de Jesus, então vai
triplicar esse número de crentes aí, vai ser 10 vezes mais. Porque não falar o nome de Jesus, já está essa grande quantidade de irmãos e irmãs, né? Eu acho engraçado, né, irmão? É para pensar, irmão, porque Alexandre Himeneu e o outro ali que é Himeneu, eles perseguiam a igreja. Ele perseguia o Paulo. Ele não podia dar um passo e estavam essas pessoas falando do evangelho. E ele falava aqui, ó. Ele falou bem claro, glória ao nome do Santo do Senhor, né, irmão? Eu vou ler de novo aqui, para os irmãos prestar atenção. Ele diz aqui no versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, era uma pessoa que estava pelas ordens de Deus, pela ordem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele fala a Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, porque tem pessoas, irmão, que a gente falou do Evangelho, é filho nosso na fé, na fé, na graça, misericórdia, na paz, a parte de Deus e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fazia uma saudação. Ele falou que partindo para a Macedônia, ele disse assim: roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ficar no local, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Então, no tempo do apóstolo, existia doutrina falsas. Existia pessoas que pregavam um falso evangelho. O falso evangelho não direciona a Cristo, né? O falso evangelho não aponta o Salvador, o Messias. O falso evangelho aponta as obras para o homem, para o dom do homem, para o dom do profeta, e não para a graça de Cristo Jesus. E ele fala: e que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis, que causam controvérsia em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Nós vemos isso aí direto, irmão. Os pessoal inventa, estuda teologia e vai para cá e vai para lá, irmão. E aqui ele está falando que as pessoas acabam distorcendo, segundo o evangelho, não segundo o Senhor Jesus, mas segundo o evangelho arminiano, segundo o evangelho calvinista, segundo o evangelho não sei o que, segundo Lutero, segundo Clóvis. Irmão, vamos fazer igual Paulo, segundo a Cristo. Essas pessoas, quem são essas pessoas? Eles morreram por vocês? Eles foram mártires? Não foi, pelo contrário. A história conta que essas pessoas foram sanguinários, irmão. Tiraram vidas do seu próximo, em nome da sua causa, da sua crença. E fala que deixe, olha, de dar atenção a mitos e a genealogia intermináveis. Então, cuidado, irmão, com esses estudos intermináveis. O objetivo dessa instrução é o amor. Olha aqui. Que procede de um coração puro, de uma boca, consciência e de uma fé sincera. Então o evangelho verdadeiro, irmão, as boas notícias, vem com amor ao próximo, vem com amor ao seu semelhante, vem para criar paz, não para criar contenda. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando para as discussões inúteis. Então quando uma pessoa discute, irmão, procura elementos, né, irmão? Pessoas procuram criar situações, narrativa, igual o outro dia estava vendo aí um irmão falando: não há nada que nós possamos fazer, sim, irmão. Nós podemos fazer para ser salvo, sim, irmão, concordo. A salvação é pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. E começa aquelas narrativas, irmão, e começa a falar: é porque nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. E começa, irmão, procurar assuntos lá atrás. E fala assim: não há nada que o homem pode fazer. Se você faz alguma coisa, não é, porque não tem como o homem se salvar a si próprio. E ele começa a criar aquela narrativa que você é impotente para fazer qualquer coisa, né? Aí ele fala assim: irmão, que tudo é obra do Espírito Santo. Ele é que nos transforma, ele é que nos muda, ele é que nos condiciona, ele é que nos capacita. Sim, é verdade. E o homem não tem um livre da vida de decidir. Tudo o que decide é Deus que escolheu, é Deus que tem a presciência, é Deus que sabia, e tudo é operar de Deus. Nós estamos mortos e o morto não pode ouvir. Aí ele fala que o morto não pode ouvir o evangelho.
E não há nada que você possa fazer. Sim, meu irmão. Aí ele começou a falar, irmão, essas discussões intermináveis. Irmão. Aí eu falei assim, agora eu vou discordar um pouquinho de você, que realmente não há nada que posso fazer, eu não posso morrer na cruz, não posso dar a vida, não posso ressuscitar, eu não posso fazer nada que Jesus fez, porque sabe não fazer nenhum o pequeno milagre que Jesus fez, nada eu posso fazer. Tudo é operado de Deus, eu concordo com você. E que o homem não tem como fazer nada para fazer suas obras. Sim, verdade. O homem não pode fazer nada. A salvação é dada por graça, por misericórdia. Sim. Mas só tem uma coisa que o Senhor me deu o direito de fazer. De obedecer. E deu esse direito para mim. De eu crer no Evangelho. De eu crer nas promessas de Jesus, que eu creio na sua ressurreição, que eu creio que Ele é o Filho de Deus, né? Que eu creio que Ele ressuscitou, que eu creio que Ele fez tudo aqueles milagres, que eu creio que Ele vai voltar, que eu creio que Ele está com o Pai, esperando a ordem de vir, que eu creio que Ele mandou o Espírito de verdade, o Espírito Santo, que eu creio que as obras de maravilha é tudo por intermédio de Jesus, que eu creio que a sua palavra é viva, que ela até o dia de hoje ela manda do céu a sua palavra, quando alguém prega pelo Espírito Santo e eu escuto, eu entendo a voz de Deus. Então só isso que eu posso fazer é crer, irmão. Então o que nós podemos fazer é crer. Não há nada que nós podemos fazer sem há uma coisa que você pode fazer: crer no Evangelho, crer no Senhor Jesus, porque a Bíblia é bem clara: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então muitos querem inutilizar nós, que nós não podemos fazer nada, que tudo é feito por Deus. Sim, é tudo feito por Deus, salvação, misericórdia, tudo por Deus, mas Ele tem uma coisa que Ele quer que nós faça: obedeça e anda em santidade, que nós combatemos a nossa natureza pecaminosa. Paulo mesmo falou. Então existem coisas que você tem que fazer, irmão, que ninguém vai fazer para você. Se abster do pecado. Quando teve aquela Assembleia de Jerusalém, que ele falou assim dos gentios, novos convertidos, ele falou assim que eles tinham que fazer uma coisa, né? Se apartar da prostituição, da fornicação, dos pecados sexuais e de comer sangue, que o sangue é a vida do animal. Então, meu irmão, há coisas que você possa fazer no Evangelho do Senhor Jesus, sim. Crer e obedecer, meu irmão. Essa daí é o que nós temos que fazer. Não há nada que você possa fazer, claro que você tem que fazer. Crer e obedecer, seguir o Senhor, andar em santidade, né? Anunciar a Cristo, pregar o Evangelho. Como você não tem nada que você fazer? Para você fazer, pega sua Bíblia, vai pregar o Evangelho, vai visitar, vai orar pelo seu próximo, vai nos seus hospitais. Tem muita coisa para se fazer no Evangelho, sim. Uma nota que você possa fazer, passe e dobre o seu joelho, vai orar pelo teu próximo, então, né? E ele fala assim: o objetivo dessa instrução é o amor. Então temos que praticar o amor, sim, irmão. O amor que procede do coração, de um coração puro. Para ter um coração puro, nós temos que buscar a santidade, né? Uma boa consciência. Nós não podemos ter nada que acuse. Então nós temos que ter uma restauração, nós temos que ter uma transformação, nós temos que ter uma fé sincera, uma fé em Deus verdadeira. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei. Quantos temos doutores agora na internet, né, irmão? Eles querem ser mais, eles entendem tudo. E ele está no ministério, não tem evangelho, né? E ele mostra aquele estudinho dele lá, ele acha que está abafando, e muitos estão seguindo a ele, irmão. Quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações categóricas. Eles são categóricos. São os contendeiros da internet do passado, irmão. Existia no tempo de Paulo já. Os língua solta, os bocudos, que sabia de tudo. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. É insubordinado para os ímpios e pecadores, para os profanos, reverentes e para os que matam pai, mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para aqueles que se
opõe à sã doutrina. Então, a lei é para isso, irmão. E a graça de Cristo, que foi escrito no teu coração, é para você andar em obediência. Há uma coisa que você pode fazer no Evangelho: ande em obediência, ande em santidade. Diz assim: essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, na revelação de Deus bendito, né? Dou graça a Cristo Jesus por nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então há uma coisa que você pode fazer, né? Andar em santidade, pôr em prática a palavra que é pregada na sua comum congregação, pôr em prática os ensinos, fugir da imoralidade sexual, fugir dos pecados, das coisas que está, porque ali, irmão, tem a lei, né? A lei de Deus ainda serve para essas pessoas que estão debaixo da lei. Eles vão ser punidos conforme a sua natureza pecaminosa. Mas que nós que estamos na graça de Cristo Jesus, né? Há uma coisa que você pode fazer: obedeça o Evangelho, obedeça ao Senhor Jesus, anda em santidade, anda em novidade de vida. Essa você tem que fazer, irmão. Você está esperando que um anjo faça para você do céu? Você está esperando que Deus faça que você ande em santidade, que Deus não, ou te obriga a andar em santidade? Não, você tem que se esforçar. Você tem que lutar com a sua natureza humana. Você tem que rejeitar, você tem que pedir forças a Deus, né? Você tem que lutar. Se você não conseguir, fala: Senhor, me ajuda, me fortaleça, me dê força para lutar contra essa minha carne. Ela me faz transgredir, ela faz te entristecer, ela quer entristecer o Espírito Santo. Eu não quero te entristecer, eu quero te obedecer. Aí você pede forças a Deus. Há uma coisa que você pode fazer, sim: crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, colocar em prática, em obediência e servir a Deus. E alguns falam que o teu ministério não tem evangelho. Irmão, cuidado com esses contendeiros. No tempo de Paulo já estava aí, né? Eles faziam a contendas, eles se achavam doutores da lei, eles se achavam mestre, eles se achavam o teólogo da época, né? Os formados bacharel de teologia da época, sabia mais que todos, irmão. Então, se no passado tinham os metidos a doutores da lei, o de hoje tem na internet, tem nos grupos de WhatsApp. Cuidado, irmão. Cuidado que está cheio de mestre falso do grupo de WhatsApp, querendo ensinar na rede social. Ele não usa aqui para pregar a palavra, ele usa aqui para contender, dizer que você não segue um verdadeiro evangelho, que você não creu em Cristo, que o batismo não tem validade. E sim, enfim, é para criar dúvida, para criar incerteza no coração dos salvos, né? E quantas pessoas estão nesse caminho, quantas pessoas estão abandonando a sua fé por causa de, apontando o erro de um e outro do seu ministério, do seu ancião. Meu irmão falou errado, o irmão disse aquilo, o irmão não compreendeu, o irmão não exortou, está fora da coisa, e anula até a fé de todas as pessoas que estão nesse ministério por causa de um erro de uma pessoa. A Bíblia fala bem claro: levante 2 ou 3 profetas, um após o outro, né? Fale um após o outro, e a igreja julguem. Analise se aquilo está certo ou não, né? Se o seu ancião está pregando lá, vá lá, confere, vê se está certo. Se não estiver certo, você não toma parte, você não recebe, você não come. Está falando errado, por que eu vou receber? Sabe por que ele está pregando lá em cima? Ele é um homem, está sujeito ao erro. Se ele não estiver na guia, se ele estiver em falta, se ele estiver... Na verdade, tem pessoas que estão assim, mas você tem um Espírito de Deus para discernir se é de Deus ou não é do homem, né? Agora que vai pegar a palavra da sua igreja para mandar esses comentaristas de internet, irmão, para analisar se a sua palavra é de Deus ou não. Você não sabe pegar a sua Bíblia também e falar: é de Deus, não é de Deus? Então, meu irmão, se no passado tinha os teólogos da época, os doutores de lei, ou de hoje tem os teólogos, doutores da internet, do texto, do contexto, da exegese, da hermenêutica. Só serve para criar confusão na mente dos fiéis. O evangelho é simples: crer no Senhor Jesus, crer no Salvador, crer que ele é o Messias, né? Procurar andar numa vida de santidade, uma vida honesta, andar em novidade de vida, né? Em regeneração e transformação todo o tempo, né? Buscar aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Essa é a maneira, irmão. Agora, quer ser um doutor de lei? Os doutores de lei não praticavam a verdade no tempo de Jesus. Ele mesmo falou, né, que ouvia que eles falam, mas não praticavam o que eles estavam praticando, porque eles não obedeciam. Neles não tinha caridade, não tinha amor, não tinha a essência do Evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, continue servindo a Deus no lugar que Deus te chamou.
lugar que você tem alegria, né? Busca mais o Senhor, busca a palavra, busca o entendimento, lê as escrituras, né? Não vai nessa onda, irmão, dos falsos mestres da internet, não. Eu não estudei teologia, não, irmão, nem vou estudar. Para entrar numa faculdade e pegar lá um descaminhado lá, um ateu da vida, um cristão que já não crê mais no seu Jesus, só porque ele detém o conhecimento da letra, eu vou me submeter a uma teologia? De maneira nenhuma. Eu vou pelas escrituras, né? O próprio Jesus, graça e dou ao Pai, que eu contasse dos sábios entendidos e revelava os pequeninos. Vou dar de pequenino, irmão. Vou ficar como pequenino e receber essa mensagem da palavra e seguir, né, na simplicidade, servindo ao Senhor Jesus. Essa é a mensagem da palavra, que Deus abençoe. Se inscreva no canal, me ajude a divulgar o Evangelho, né? E Deus vai fazer grande obra na sua vida, né? Você crê no seu Jesus, você crê no Salvador, você crê no Messias, você crê por fé em Jesus Cristo, confia. Dimos, acho que é Dimos, né? O ladrão da cruz, né? Simplesmente reconheceu que Jesus era o Cristo, que era o Salvador, que não merecia. Simplesmente ele falou: Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. Ele alcançou a promessa do Senhor Jesus de salvação. Um ladrão, não teve muito entendimento, mas o pouco que ele teve, reconheceu que Jesus era o Salvador, é a luz do mundo, é o que salva, é o que liberta. É isso que você tem que ter, o básico, no mínimo, crer que Jesus é o libertador, Jesus é a luz, né, que veio ao mundo, é o nosso Messias, é o prometido, é o Filho de Deus. Reconhecemos a autoridade de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos ficam na santa paz de Deus.